Unidade 3, Trigonometria. Aula 24.1, conteúdo, Lei dos Cossenos. Habilidade: identificar as características de figuras planas ou espaciais. Muito bem, estamos iniciando mais uma aula e hoje a nossa aula vai ser sobre a Lei dos Cossenos. Então, vamos fazer uma breve revisão da última aula, caso você tenha perdido ou não tenha compreendido algum conceito. Nós vimos na última aula a lei dos senos e suas aplicações. Só tem essa cartela. E nós lembramos para vocês, caso alguém tenha faltado também, né, essa aula, nós lembramos para vocês na ocasião que existe uma proporcionalidade entre a lei dos senos e o próprio triângulo. Qual é essa proporcionalidade, professor Carlos, que eu estou tão curioso, o senhor não falou ainda? Observe. Você tem um ângulo e tem um outro ângulo. Um ângulo é pequeno e o outro é grande. Então, observe esse ângulo aqui, ó. Você tem esse ângulo e tem esse outro ângulo. O que é que você percebe? Vamos lá. Nesse triângulo aqui, ou melhor, nesse ângulo aqui, vermelho, você nota que ele é maior do que o ângulo azul, não é isso? Você observa também que o lado oposto ao triângulo vermelho, a medida do lado oposto do ângulo vermelho, essa medida, ela é maior que a medida do lado oposto ao ângulo azul. Então você tem aqui ângulo menor e tem aqui o ângulo maior. Você observa no ângulo menor, você tem o lado oposto menor. No ângulo maior, você observa que tem o lado oposto maior. Então, repare, ângulo maior lado oposto maior. Ângulo menor
lado oposto menor. Existe, então, uma proporcionalidade. Então, você tem o lado A está para o ângulo alfa, o lado B está para o ângulo beta e o lado C está para o ângulo gama. Muito bem. Vamos agora ao desafio do dia. Com base nas informações do triângulo a seguir, você poderia identificar o valor do ângulo alfa. Então você tem aqui o ângulo alfa, né? Está aqui o ângulo alfa. Então, você seria capaz de identificar o ângulo alfa? Então, pense um pouquinho. Daqui a pouco nós retornaremos com vocês. Muito bem. Vamos então iniciar nossa aula de hoje sobre a lei dos cossenos. A lei dos cossenos permite encontrar o valor da medida de um lado de um triângulo qualquer se a medida dos outros dois lados e o ângulo por eles formado forem conhecidos. Por exemplo, você tem três lados. Lado A, lado B e lado C. O lado A é oposto ao ângulo alfa. O lado B é oposto ao ângulo beta. E o lado C é oposto ao ângulo gama. Então, vocês têm aqui como calcular cada um desses lados. A ao quadrado é um lado, é igual a B ao quadrado, que é outro lado, mais C ao quadrado, que é o terceiro lado. Menos duas vezes B, que multiplica C, que multiplica o cosseno de alfa. Então, vocês têm aí a fórmula para calcular a medida do lado A. O lado B, você usa a fórmula de baixo. B ao quadrado igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes a medida do lado A, vezes a medida do lado C, vezes cosseno de beta. Para calcular a medida do lado C, você usa essa última fórmula, onde você vê que C ao quadrado é igual a A ao quadrado C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes a medida do lado A vezes o lado C vezes o cosseno de gama. Então, vocês têm aí as fórmulas para calcular qualquer um desses lados. Muito bem. Então, aqui você tem cada uma dessas três fórmulas. A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. Se você sabe uma delas,
As outras são semelhantes. Basta você substituir cada uma delas pela letra da milha do lado. Muito bem. Para que fique mais familiarizado, né, mais fundamentado, solidificado essa informação, vamos resolver o primeiro exemplo. Observe. Determine o valor do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Determine o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então você tem aqui, ó, o ângulo de 60 graus. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esta fórmula que está aqui e vamos trazer para cá, para que você entenda melhor esse cálculo. Vamos chamar o x do lado A, vamos chamar o 6 do lado B e o 8 do lado C, tudo bem? Como se fosse o lado A, B e C. Então vamos calcular. O A seria o x ao quadrado. O B, no caso, seria 6 ao quadrado. O C seria 8 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, que é 6, vezes o C, que é 8, vezes o cosseno de alfa. O alfa, no caso, seria esse ângulo de 60 graus. Nós estamos substituindo esses valores de tal forma que vocês se familiarizem, né? Como você pode resolver esse tipo de problema. Ora, alfa aqui no caso seria o ângulo de 60 graus. Então vamos ao cálculo. X ao quadrado, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, menos 2 vezes 6, 12, 12 vezes 8, vai dar 80 mais 16, vai dar 96. Deixa eu explicar para vocês, vamos lá. 12 vezes 8. O que é 12? 12 é 10 mais 2. Então você faz assim, ó, mentalmente. 10 vezes 8 dá quanto? 80. 2 vezes 8 dá quanto? 16. Aí você soma 96. É dessa forma que você faz o cálculo mental. Tudo bem? Separa o 12 em 10 mais 2. Qualquer número multiplicado por 10, você acrescenta 0. Depois pega 2 vezes 8, dá 16, soma com o resultado. Não é simples? Vamos lá. Vou tirar essa parte daqui. Então você tem aqui 12 vezes 8 igual a 96. Então, esse é esse é esse e esse é esse.
vezes o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60, professor Carlos? É o seno de 30. É meio, 1 sobre 2. 1 sobre 2, ou simplesmente 0,5. É a mesma coisa. Ou escreve um, ou escreve outro, é a mesma coisa. Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual 36 mais 64 vai dar 100, menos 96 vezes 0,5 é a metade de 96. Então, vai dar 48. 100 menos 48 vai ser 52. Então, você tem aqui, ó. Logo, x vai ser raiz quadrada de 52. Muito bem. Vamos fatorar o 52 para ver como é que a gente pode escrever. 52 divide por 2 dá 26. Por 2 dá 13. 13 é o número ímpar, vai dar 1. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu posso escrever como sendo 4 vezes 13. Ora, 4 vezes 13 é a mesma coisa de raiz de 4 vezes raiz de 13. Então, x vai ser igual. Raiz de 4 é 2 vezes raiz de 13. 13. Eu estou falando 13, mas parece que a mão não quer escrever 13 direito. Então, vamos repetir. X vai ser igual a 2 que multiplica a raiz de 13. Muito bem. Veja o exemplo que está na cartela. O resultado, né? Aqui está o resultado. Então, vamos agora ao segundo exemplo. Exemplo 2. Um triângulo de lados de medidas 6, raiz de 3 centímetros e 8 centímetros forma um ângulo de 30 graus. Determine a medida do terceiro lado. Então, vamos lá. Vamos conseguir um espaço aqui para trabalhar. Lados de medidas formam um ângulo de 30 graus. Determine a medida do terceiro lado. Ok. Então, vamos pegar aqui um triângulo. Vamos fazer aqui um triângulo qualquer. Um lado, um outro lado e um outro lado. Então, nesse triângulo, eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu tenho um lado de 6 raiz de 3 e um lado de 8
centímetros. E quero achar esse lado aqui oposto ao ângulo de 30. Então vamos usar a fórmula. Aqui está a fórmula. Então vamos usar essa fórmula. Então você vai chamar o x de A, o 8 de B e o raiz de 3 de C. O A, normalmente eu coloco aquele que eu quero achar. Os outros dois, não importa a ordem, você pode escrever qualquer ordem. Então vamos lá. X ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é 8, mais C ao quadrado, que é 6, raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 8, vezes 6, raiz de 3, vezes cosseno de 30. Então, x ao quadrado vai ser 64. Aí você vai fazer aqui, o quadrado de 6 vai dar 36. E raiz de 3 ao quadrado, você cancela aqui, ó, vai dar 3. Então, vai multiplicar por 3. Muito bem. Menos 2 vezes 8 vezes 6. Ó. 8 vezes 6, 48. Vezes 2, 96. Raiz de 3. Cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vou escrever aqui de vermelho. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Muito bem, então vamos resolver aqui. X ao quadrado é igual. 64 mais 36 vai dar 100. Não, 36 não, tem 3 vezes 36, né, que dá 108. Primeiro multiplica. Então você vai ter 64 mais 108 menos. Esse aqui eu cancelo, eu divido por 2. Vai dar 48. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Então aqui você somando, vai dar 172 menos 120 com 24, 144. Então, x2 vai dar 172 menos 144 vai dar 28. Você fatorando a raiz de 28, vai ser 4 vezes 7. Raiz de 4 vezes 7, que é raiz de 4 vezes raiz de 7, que aqui é 2 e aqui é raiz de 7. Muito bem. Para você que tem alguma dúvida nisso, veja agora um vídeo que vai explicar para vocês algumas aplicações da lei dos cossenos. Olá, alunos! Estamos diretamente aqui da Lagoa do Japim com o intuito de mostrar a aplicabilidade da lei dos senos em uma situação contextualizada. O nosso objetivo aqui é determinar a medida que existe entre uma margem e outra da lagoa. Para isso, vamos usar os dois referenciais, o nosso teodolito e o matrena. Então, vamos à missão. Muito bem, então o primeiro passo para a realização deste laboratório é determinar a medida que existe entre nossos dois referenciais que se localizam na mesma margem do lago. Então eu vou determinar agora a medida que existe entre o nosso tripé e o nosso cone que está ali na frente.
obtivemos aqui a distância de 20 metros entre um referencial e outro. Beleza? Próximo passo, vamos determinar os ângulos que existem desse lado da margem do lago. Então, vamos aos ângulos. Segundo passo do nosso laboratório é aferir a abertura angular dos nossos referenciais que se encontram na margem em que nós estamos do lago. Então, vamos determinar aqui o ângulo do nosso referencial ao terceiro referencial que está do outro lado e em seguida inverter a posição para obter a segunda abertura angular. Bem, agora nós mudamos as posições dos referenciais para determinar a segunda abertura angular da nossa posição aqui da margem do lago, ok? Agora o nosso teodolito está na posição B e o referencial que estava na posição B foi para a posição A. E vamos determinar a abertura angular do nosso terceiro referencial em relação ao segundo lá, ok? Então vamos lá. Agora que nós temos a medida dos dois ângulos da nossa margem, podemos calcular a distância do nosso primeiro referencial ao referencial que está na margem oposta. Então, agora vamos aos cálculos. Muito bem. Agora, de posse daqueles valores que foram coletados em campo, lá na lagoa, nós podemos montar o seguinte esquema aqui, né, visualizado de cima. Então, nós temos as medidas dos nossos pontos A e B, que deram 82 graus e 80 graus. Com isso, nós obtivemos o valor do terceiro ângulo, que é da margem oposta, que é 18 graus. Como nós sabemos a distância entre os dois pontos que pertencem à mesma margem, que é de 20 metros, usamos então a nossa lei dos senos para calcular a distância D, que é do ponto A ao ponto C. Então, como é que ficaria aqui o cálculo? Então, nós temos 20m está para seno de 18, assim como a distância D vai estar para o seno de 80. Então, 20m está para seno de 18, que vale 0,3, igual a D, seno de 80, que vale 0,98. Então, nós vamos ter D igual a 20m vezes 0,98 dividido por 0,3. D vai ser igual a 65,33 metros. Então, temos aí a distância entre os pontos A e o ponto C, que encontra-se na margem oposta do lago. Vocês acabaram de assistir um vídeo sobre a lei dos senos. Na segunda parte da aula, o professor Emerson vai mostrar para vocês um vídeo sobre a lei dos cossenos, e como vocês puderam perceber, o cálculo é um pouco mais demorado. Muito bem, antes da nossa dinâmica local interativa, eu vou mostrar para vocês, nas cartelas, os cálculos que nós fizemos no exemplo 2. Observem. Aqui está o exemplo 2. Em um triângulo, os lados de medidas raiz, 6 raiz de 3 centímetros e 8 centímetros, formam um ângulo de 30 graus. Determine a medida do terceiro lado, que é justamente o lado oposto ao ângulo de 30. Substituímos nas fórmulas, ou na fórmula de A2 igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC vezes cosseno de alfa, e encontramos o resultado
de 2 raiz de 7. Agora, vamos ver esse mesmo resultado numa cartela com vocês. Nessa cartela, o que eu chamei de B, aqui é C, o que eu chamei de C, aqui é B. A ordem não importa. O que importa é que, ao resolver o problema, o lado importante é o lado A, que é o x ao quadrado. Os demais você vai resolvendo normalmente. Então, repare. Vamos lá. 2 ao quadrado, 6 ao quadrado, vai dar 36. Raiz de 3 ao quadrado, você cancela esse com esse e vai dar 3. 8 ao quadrado, 64. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Aqui você resolve o produto primeiro, né? Você tem 36 vezes 3 vai dar 108. Mais 64. Aí você faz, ó. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8, 48. Aliás, 96, né? 96, aí você divide 96 por 2, dá 48. Aí você faz raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 9. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. O 3 está multiplicando esse 48 aqui, ó. Você faz aqui 108 mais 64 vai dar 72. 172, né? 48 vezes 3 vai dar 144. Aí você faz 172 menos 144 vai dar 28. O que é 28? 28 é x ao quadrado. Então, x é raiz quadrada de 28. 28, eu fatoro ele como 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. Ora, o que quer dizer 4 vezes 7? 4 vezes 7 quer dizer raiz de 4 vezes raiz de 7, que é igual. A raiz de 4 é igual a 2 vezes raiz de 7, que não tem raiz exata. Então, x vai ser igual a 2 raiz de 7 centímetros. A sua aula continua no próximo vídeo.